tudo que temos que fazer é esperar com paciência no Senhor. Tiago, eu estou solteiro ainda, espera com paciência no Senhor. Tiago, o contrato não saiu ainda, espera com paciência no Senhor. Tiago, meu filho ainda não nasceu, espera com paciência no Senhor. Tiago, o médico ainda não me respondeu o diagnóstico, espera com paciência no Senhor. Não importa o que você está passando, se esperar com paciência no Senhor, Ele vai enviar um anjo com a provisão, diz a palavra. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Eu vou ler na versão NVI, a nova versão internacional. Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler todo o capítulo. É um capítulo conhecido porque vai falar sobre o nascimento de Ismael. Ismael foi o primeiro filho de Abraão. Ismael entrou na história porque, apesar de não ser um plano divino, foi um impulso diante de uma dificuldade, diante de uma impossibilidade. Foi um impulso de Sara e Abraão. E hoje nós vamos estudar um dos maiores poderes que os seres humanos podem desenvolver, que é o poder da paciência. Esperar é muito difícil, principalmente quando o tempo que você tem que esperar não é confortável. Esperar sentado numa poltrona VIP é uma coisa, esperar sentado numa poltrona menos confortável é outra, esperar em pé numa fila é outra. O problema de esperar é que você nunca sabe a situação em que se encontra, ou que estará, quando chega o tempo de ter paciência. Você nunca sabe exatamente se você vai estar bem financeiramente vou dar uma esperada em Paris, pelo menos. Ou se você não sabe nem se consegue ir ao McDonald's no final de semana. O problema é que você não sabe se esse esperar é com saúde ou é num leito de um hospital. Se é com ou sem um diagnóstico. Se é com a família em ordem ou com tudo desmoronando. O problema de esperar, ter paciência em Deus, filosoficamente isso é lindo. Nossa, eu vou esperar naquele que conhece todos os meus dias. Eu vou esperar no Todo-Poderoso. Eu vou esperar naquele que não falha. Isso é tão lindo de filosofar e tão difícil de praticar. Porque para isso exige um nível de confiança. Repete comigo, confiança. Porque paciência, de certo modo, se trata de confiança. Eu acredito tanto, eu confio tanto, que espero. Por exemplo, pessoas que são extremamente apaixonadas costumam esperar. Você conhece história, nem que seja de filme, de gente que foi morar em outro país e fala assim: me espera, só um ano de estudo. Aí ela do outro lado: sim, meu amor, eu te espero. Fica um ano esperando. Você já viu isso? Sim, o amor te faz esperar. Sim ou não? Só que romanticamente falando, não é bem assim que acontece na nossa vida. Que geralmente as maiores esperas da nossa caminhada são com muitas lutas junto. São com muitas aflições no caminho. E é com a ansiedade martelando a nossa mente. Tem pessoas que estão debaixo de um nível de ansiedade tão grande na nossa geração que elas não estão conseguindo aproveitar mais o dia de hoje. Ela está vivendo o dia de hoje torcendo para acabar logo, para chegar o de amanhã, para poder resolver o negócio e já ir para o outro. Ela está num nível de pensamento acelerado tão forte que ela não consegue relaxar, mesmo que esteja num momento de diversão. Tem um filme antigo de Hollywood chamado, se eu não me engano, Clique, que o ator usava o controle remoto para ficar passando os momentos da vida dele que ele estava achando chato. E no final, ele chega rápido no final da vida e perdeu tudo. E esse vídeo, de uma forma cômica, nos mostra em que
se nós formos pular certos momentos, a gente não aprende nada, a gente não aproveita nada, a gente não vive nada. Então alguns momentos não são para ser pulados, mas vividos com paciência. E a Bíblia diz em Gênesis 16, assim, versão NVI: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera um filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Aqui já começa uma opção. Assim, como eu não tive um filho, ok, mas como eu tenho uma serva que pode ter, vamos dar um jeito. Esse como aqui mostra como o ser humano tem capacidade de querer oferecer opções para Deus que Ele não ofereceu. O ser humano tem essa capacidade de querer oferecer opções para Deus que não estavam na lista. Deus fala: eu vou fazer tal coisa contigo. Senhor, mas já que estamos chegando no final de 2025, não aconteceu, também tem esse fulano aqui, né? Quem está solteiro aqui? Solteiro, solteira. Aí você fala: vou esperar em Deus. Mas está acabando 2025, né? Aí como Deus não falou nada, pelo menos tem aquele contatinho, né? Certo. Já quebra um galho. Porque esse Natal eu não passo sozinha. Graças a Deus isso não acontece em São Paulo, mas dizem que pelo Brasil está acontecendo muito. Ou seja, a gente tem um comando divino. A gente se reúne num lugar como esse para escutar uma palavra divina. A gente sabe a promessa que Ele tem para nós. O difícil mesmo é esperar. Porque entre as preocupações e a luta, ainda tem a ansiedade que aflora no nosso coração e rouba a nossa paz. Versículo 2: disse a Abrão, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Espera aí, quem conhece a história de Abrão e Sara? Quem conhece a história de Abrão e Sara? Você que está na internet, você conhece a história de Abrão e Sara? Quem aqui conhece o final da história? Então você que conhece o final dessa história, porque você não conhece o final da tua, mas dessa aqui você conhece, porque está escrito. Deus impediu Sarai de ter filhos? Deus impediu Sarai de ter filhos? Não. Ela teve filho? Então você, porque conhece o final da história, Sarai não sabia o final da própria história, como nós também não sabemos o final da nossa própria, mas como nós lemos e sabemos que ela teve um filho chamado Isaac. Esse versículo é um absurdo, porque ela, sendo uma mulher de Deus, esposa do pai da fé, diz o seguinte: Deus me impediu de ter filhos. Ela deu um decreto que não era divino. Ela usou a boca dela para declarar algo que Deus não falou. É impressionante como os nossos achismos e conclusões precipitadas, por causa da situação passageira que estamos, nos faz abrir a boca para falar coisas que Deus não concorda. Disse então ela a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, Deus impediu de ter filhos? Não, achismo momentâneo. Você não conhece o final das coisas, então fica muito mais difícil esperar. Então você vai arranjar uma desculpa para fazer o que quer fazer. E a desculpa dela foi: já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar uma família através dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Abrão falou: essa parte é fácil para mim. Não vejo dificuldade alguma. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã.
Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Era isso que Sarai queria? Sim ou não? Está escrito, gente. Era isso. Falou assim: toma minha serva para eu tentar formar minha família através dela. Ela vai virar barriga de aluguel, eu pego o filho e crio como se fosse meu. Gente, o ser humano tem uma capacidade de criar planos mirabolantes na sua cabeça que vai ferrar a vida dela, que vai acabar com tudo, que vai roubar a paz para sempre, que vai perturbar a tua mente. E a gente acha que está tendo um super plano. Eu tenho um plano aqui, já que Deus não resolveu, Ele é fiel, né? Mas não resolveu, que o crente, né, espiritualiza até o erro que vai cometer. Deus é fiel, mas eu estou com uma ideia ainda melhor. Por que Abrão não deita com a minha serva? Olha a ideia da mulher. Aí ela fica grávida. E aí eu pego esse filho para criar. Vamos ver então o que aconteceu. Quando se viu grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Você pode tentar controlar suas atitudes, mas você não controla a reação do outro. Então a atitude de Sarai é: toma minha serva e a possua. Quando a serva se viu grávida, falou assim: agora eu estou grávida e você não está. E começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você. Mulher costuma fazer isso, né? Olha o que ela fala. Ela olha para o inocente do Abrão. Abrão, que tadinho, só obedeceu. Só foi lá e fez o serviço fácil. Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Abrão, como todo marido, falou: eu só obedeci. A mulher mandou, eu fiz. Agora eu vou ter que pagar o preço? Não, Sarai ficou tão nervosa, porque agora Agar estava afrontando ela, que foi para cima do marido. Graças a Deus isso não acontece na vida real. Mulher jamais faria isso com o marido. Falava assim: você é o culpado. Caia sobre você essa afronta que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Abrão falou: meu Deus do céu, agora estou condenado pela ideia que você deu. Novamente, remetendo aqui à situação do Éden, a mulher oferece ao marido algo que ele não deveria fazer, o que Eva fez com Adão. A gente sabe que a esposa tem uma influência muito forte nas decisões do marido. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca destrói. Porque na verdade as decisões, direto ou indiretamente, vão ser tomadas pela esposa. Quem entende do que eu estou falando? A gente que é marido, a gente acha que está escolhendo: vou escolher as férias, vamos para a praia. A esposa: esse ano queria tanto ir para o friozinho. Eu falei: isso, vamos pro friozinho. É ruim que eu vou brigar, hein? Respondeu, versículo 6, respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que acabou fugindo. Olha o problema que Sarai cria. Ele já tinha uma promessa. Deus tinha prometido para Abraão e para Sara que ele seria um pai de multidões. Eles só tinham que fazer algo que a gente odeia fazer, mas tem que fazer, que é esperar com paciência no Senhor. Mas porque a gente não aguenta esperar com paciência no Senhor, principalmente quando parece que está demorando, como se a gente soubesse quantos dias temos. Você pode viver mais 100 anos e está preocupado que ainda não aconteceu o negócio amanhã.
E Deus, que já sabe o final da tua história, por isso Ele sabe a hora de mandar e de não enviar também uma provisão ou algo que Ele prometeu. Porque Ele conhece todas as coisas e a gente não. E Sarai então começa a maltratar a mulher que só obedeceu o comando da sua senhora. Então agora, por causa do surto de Sarai, Abraão está sendo acusado, Agar está sofrendo, e como vocês conhecem a história, o menino que vai nascer vai ser expulso de casa. Tantas pessoas vão sofrer pelo surto de uma. É assim que é a vida. Quem é essa mulher? Uma qualquer? Não, uma mulher de Deus. Não pense que vir à igreja, ler a Bíblia, levantar a mão e ter um título, porque no mínimo ela tinha de esposa do pai da fé, vai te livrar de decisões ruins que vão gerar consequências terríveis. Não pense. Uma das coisas que a gente mais tem que buscar depois que se converte, passou pelo arrependimento de pecados, abandonou o passado e começou a viver para Deus, uma das coisas que mais a gente tem que buscar é sabedoria. Tem que buscar sabedoria para você saber decidir, para você saber esperar, saber escolher. Aliás, para quem é nosso aluno e tem segunda-feira disponível, a partir de agosto, todas as segundas-feiras, sem exceção, todas as segundas-feiras, nós vamos fazer a escola de sabedoria lá na Casa de Destino. Todos são convidados, é gratuito. Então só chegue cedo, às 20 horas, toda segunda-feira, 20 horas, tem escola de sabedoria na Casa de Destino, onde eu vou ensinar toda segunda como você ter sabedoria para várias áreas da sua vida. E Sarai, por falta de sabedoria, toma uma decisão que inferniza a vida de todo mundo. Alguém aqui já foi infernizado pela decisão de alguém? 3, 4 pessoas, o resto? Senhor, o povo está preparado, leva para o céu, está todo mundo bem. Tu está trabalhando numa empresa, o patrão muda uma regra, aí acaba com a tua vida, acaba com os teus horários, acaba com a tua perspectiva. Eu lembro que meu pai serviu a Marinha há muitos anos, e no final da carreira militar, você recebia um upgrade automático quando se aposentava. No ano, ou poucos anos antes dele se aposentar, o governo mudou a regra. Então ele trabalhou 30 anos esperando o quê? Quando eu me aposento, eu recebo o upgrade para a próxima patente, o governo mudou a regra. Ou seja, alguém muda a regra, quem sofre é você. Quem está entendendo? O marido faz a promessa no altar, 5 anos depois diz que está apaixonado por outra, vai embora e deixa a família com os filhos. Estava tudo certo, estava tudo prometido. Quem mudou a regra? Ele. Quem sofre? Todo mundo. Então nós estamos num mundo que é injusto. Justo é só Deus. O mundo que a gente vive, a vida que a gente tem, é injusta. E você precisa aprender a lidar com as injustiças que a vida oferece. Você imagina que Agar não fez nada, ela era só uma serva e agora está sendo maltratada. Abraão não fez nada, só pediu o que a esposa fez e agora está sendo afrontado. Ismael não pediu para nascer e vai ser expulso. Tudo por causa de uma decisão impaciente. Versículo 7. Deus vai se meter no problema. Porque uma família, mesmo que esteja errando, se está andando com Deus, tem esse benefício. Deus se mete. Tiago, para que eu venho à igreja? Para que eu escuto palavra? Para que eu sou discipulado então? Se eu sou tão errante e posso tomar uma decisão que vai me prejudicar. É que mesmo que tome, se você realmente anda na presença de Deus, Deus intervém. Essa é a nossa esperança, porque quem é bom o suficiente para nunca errar? A nossa esperança é que apesar de ser pecador, apesar de ser limitado, apesar de ser humano, apesar de ser feito de carne, eu tenho um Deus que intercede por mim. Então no versículo 9,
Disse-lhe então o anjo do Senhor a Agar. Perguntou, versículo 7, voltamos. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto a caminho de Sur. O anjo do Senhor teve que ir atrás da Agar, que tinha fugido de raiva. Deus teve que se meter no problema. E perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo, multiplicarei tanto. Presta atenção, Deus nunca vai deixar alguém sofrer injustamente sem recompensa celestial. Você pode olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. De que lado Deus está? De quem foi injustiçado. De que lado Deus está? Do oprimido. De que lado Deus está? Do mais pobre. De que lado Deus está? Do mais fraco. De que lado Deus está? Do que não pode se defender. Sempre foi assim. Por isso, nunca seja injusto com alguém que não pode se defender. Nunca maltrate quem nunca vai conseguir da mesma forma revidar. Porque Deus sempre vai ficar do lado do fraco, do oprimido, do órfão e da viúva. Está escrito. Seja uma pessoa que ajuda os pobres, porque a Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre recebe galardão, recompensa do Senhor. Ou seja, ele sempre vai estar do lado mais fraco. E quando Deus vê Agar sendo injustiçada, porque ela não fez nada para ser maltratada daquela forma, e ela foge da casa de Sarai, Deus vai lá e se mete na situação. E para confortar Agar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, faz um juramento para ela: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ou seja, a mulher era uma serva, foi injustiçada, maltratada, e ainda assim quando fugiu, estava orando. Por que o anjo apareceu? Está aqui, ó. Porque Deus ouviu a oração dela enquanto ela estava em sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina: orai sem... Você tem que orar quando está feliz, tem que orar quando está triste, tem que orar quando está em sofrimento, tem que orar quando está no melhor restaurante, tem que orar quando não tem nada para comer, tem que orar quando está no carro, quando está no ônibus, quando está no metrô. Tem que orar o tempo todo. Porque você não sabe qual dessas orações Deus vai pegar e vai falar: anjo, desce lá a favor dele, por favor. Eu ouvi suas orações. E a de Agar está dizendo: eu ouvi suas orações quando você estava em sofrimento. Ou seja, Sara também estava em sofrimento, mas ao invés de orar como Agar, decidiu dar um jeitinho. No sofrimento você não decide nada. No sofrimento você se ajoelha e ora. No sofrimento você não toma decisão. No sofrimento você recorre a quem conhece o futuro. É sempre assim o ser humano. Quer decidir o que não pode prever. Por que você não deixa as decisões na mão de quem sabe o que vai acontecer? Isso é orar, receber a resposta de Deus e esperar com confiança. Porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento, versículo 12, ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos seus irmãos. Apesar de dizer que ele seria frutífero, ia multiplicar, né, tal, mas também disse que ele teria uma vida de guerras. Alguém sabe de que povo o anjo está falando aqui? O povo árabe. Que é de onde vem? O povo árabe vem de Ismael. O povo judeu vem de Isaac. Então um anjo já profetizou tudo que está acontecendo há milênios. Você vai ser grande, você vai ser próspero, só que será como um jumento selvagem. Você vai estar contra todos, todos estarão contra vocês, você vai viver em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lahai,
Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E aqui termina o capítulo 16 de Gênesis. Quantos anos tinha Abrão? 86. Para quem aqui entende um pouquinho de Bíblia, com quantos anos Abrão teve Isaac? De 99 para 100. 99 anos, quando Abrão tinha 99 anos, aí já chamava Abrão, Sara ficou grávida. Ou seja, cerca de 13 anos. Cerca de 13 anos separam a pior decisão de uma vida para o melhor momento dela. Foi mais ou menos 13 anos, para quem já fez as contas, que José ficou no Egito como escravo. Só que ao contrário de Sarai, ele não deu jeitinho, ele só esperou com paciência. Ele é vendido aos 17, aos 30 ele assume o reino. Ele vira governador do Egito e o homem mais poderoso da época. Ninguém podia comprar ou vender nada na terra inteira sem a permissão de José. Você tem noção do tamanho do poder que José tinha? O ser humano consegue ficar sem comprar relógio, consegue ficar sem comprar celular, consegue ficar sem comprar terno, mas não consegue ficar sem comprar comida. E a única pessoa no mundo que vendia comida se chamava José. Você acha que ele era poderoso ou não? Se o homem que vende o iPhone é um dos mais ricos do mundo, o homem que fundou e a empresa que agora dá sequência é uma das mais poderosas do mundo, vendendo telefone. Imagina quem só vende comida. Era esse José. Só que nos 13 anos de silêncio de Deus, nos 13 anos de espera, nos 13 anos em que a paciência lhe foi exigida, ele ficou calado e esperando. E Sarai ficou esperneando. Então cada um colhe a consequência do que faz nos momentos em que Deus fica em silêncio. Vou repetir. Cada um colhe as consequências daquilo que faz quando Deus fica em silêncio. Quando Deus já não está falando do jeito que você queria, da forma que você queria. E é impressionante porque com 86 anos Abraão pega Ismael e fala: tive um filho, eu acho que agora vai se cumprir a promessa. E ele tem que ficar 13 anos com aquele engano na mão para Deus aparecer para ele e falar assim: não é Ismael a minha promessa, eu ainda te darei outro filho da tua mulher Sarai, que se chamará Isaac. O problema de você dar um jeitinho é que Deus pode até consertar depois, mas você vai ficar muitos anos enganado. Deus é misericordioso, Ele é fiel, Ele é poderoso, a graça de Cristo é insondável. Então é claro que se você estiver na presença dEle, apesar dos seus erros, Ele vai dar um jeito de consertar as coisas. O problema é o tempo que você vai ter que sofrer com as consequências daquilo que você mesmo decidiu. O problema é o engano que você carrega nas mãos o tempo todo, em que está vivendo com uma decisão que você tomou por si próprio. Por isso Davi nos ensina que a gente não deveria fazer nada sem consultar a Deus primeiro. Porque Ele é o dono do futuro, Ele sabe o que vai acontecer, é melhor receber a resposta primeiro, informação privilegiada. Quando Davi volta para casa e vê que tinham roubado sua esposa, sequestrado seus filhos, roubado todos os seus bens na cidade de Ziglag. Você imagina um pai quando percebe que sua família foi sequestrada? Um pai fica desesperado e vai atrás do prejuízo na hora. Se você descobre que seus filhos foram sequestrados, você sai correndo igual um louco. Davi, antes de sair correndo igual um louco, se ajoelhou. E a oração dele foi exatamente essa aqui: Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei?
Porque Deus conhece o futuro. Se Deus me falar que eu não vou alcançar, eu nem saio de casa. Agora, se Deus me falar, vai que você vai alcançá-los, eu saio daqui com toda a minha raiva, alcanço esses caras e destruo todo mundo. Que foi o que aconteceu. Deus falou, pode ir, que ainda hoje você encontra eles e os destrói. No meio do desespero, no meio do sofrimento, Davi não saiu esperneando, gritando, amaldiçoando Deus, ou tomando providências por si só. Ele ajoelhou e falou, Deus, fala comigo agora, qual é o próximo passo? Os momentos mais difíceis da tua vida eram os momentos que você tinha que estar mais ajoelhado pedindo discernimento. Os momentos mais contrários da tua caminhada era o momento que teu coração tinha que estar mais quebrantado e falado, só faço se Deus mandar. Os momentos mais confusos mentalmente, que às vezes você está confuso mentalmente, o que eu faço? Por que eu estou passando por isso? Eu não lembro de ter plantado para ter colhido isso. Os momentos de maior confusão mental é o momento que você tem que estar mais trancado no seu quarto, porque o Deus que te vê em secreto, diz Mateus, vai te recompensar em público. Então nós temos uma decisão importante a tomar. O que vamos fazer quando chega o tempo de esperar? Vocês sabem, eu dirijo uma grande organização e às vezes eu chego e como diretor daquilo eu tenho que tomar decisões rápidas e a equipe vem trazer situações e dizem, Tiago, nós temos que decidir. Eu falo assim, não, nós vamos esperar. Tiago, mas aí tudo pode mudar, tudo pode piorar, pode fazer, mas Deus não me falou nada, nós vamos esperar. Porque se eu tentar tomar essa decisão pela minha inteligência, é bingo, é sorte. Roda a roleta e vê se eu vou acertar ou não. Se eu esperar mais um pouco e Deus me der um sinal, já deu certo. Então eu decidi, por instrução bíblica e por experiências tristes no passado, que é melhor esperar com paciência no Senhor. Que é melhor esperar que Ele te dê o comando para o próximo passo. Que Ele te oriente se você assina esse contrato ou não. Mas parece ser maravilhoso. Mas Deus conhece o futuro, você não. Por que nós oramos antes de comer? Primeiro, antigamente era só para agradecer a Deus pelo alimento. Por quê? Para quem não estudou a história da humanidade ainda, a humanidade não tinha acesso à comida como a nossa geração tem. Antigamente era na caça, não tinha restaurante. Restaurante começou de poucos séculos para cá. Então, quando se tinha alimento na mesa, tinha que levantar a mão e agradecer. Então nós começamos a agradecer a Deus porque tinha alimento. Mas hoje em dia a gente tem que agradecer a Deus e pedir orientação para Ele se é isso que nós temos que comer, porque a maioria das doenças já está provado cientificamente, vem pelo que comemos. Então a gente não só agradece o que come, a gente pede também discernimento a Deus para saber se é para comer aquilo, para que Deus abençoe aquilo, para que aquilo nos faça bem e não mal. Então, se você parar para pensar, o estilo de vida de quem serve a Deus deveria ser um estilo de vida de oração. Porque nossas decisões dependem delas. Até o que a gente come depende dela. O que vai nos sobrevir e como reagiremos a isso? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que tempo e acaso acontece a todos. Então tudo pode acontecer a todo mundo. Tiago, o homem, eu não acredito, era um homem fiel a Deus. Eu não sei, o filho dele com 12 anos morreu de câncer. Tempo e acaso acontece a todos. Está em Eclesiastes. Então para que eu sou crente se tudo pode acontecer? É para como eu vou reagir ao que me acontece. Você sendo crente ou não pode morrer cedo ou tarde, sendo crente ou não pode ter uma doença ou não, sendo crente ou não pode passar uma dificuldade financeira, sendo crente ou não, o tempo e acaso acontecem a todos. Está lá em Eclesiastes e pronto. Esse versículo é até interessante porque ele fala o seguinte, olha, não é dos sábios o pão, e nem dos rápidos a corrida, e nem dos prudentes a vitória, mas tempo e acaso acontece a todos. Porque tem um tempo de morrer, tem tempo de nascer, tem tempo de plantar, tem tempo, ou seja, tem tempo de acontecer as coisas. E tem um acaso, que é o destino, pode acontecer qualquer um.
Mas nós temos que estar preparados e por isso oramos, para que tenhamos força, para que tenhamos fé. Lembra quando Jesus fala para Pedro: Pedro, o diabo me pediu para te cirandar. Aí o que Jesus fala depois? Mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. Até a fé dos outros depende da nossa oração. Senhor, dá fé para minha esposa para criar esses 4 filhos. Senhor, me dá fé para sair para trabalhar, para sustentá-los. Senhor, nós precisamos orar por tudo. Então por que Sarai tomou essa decisão que perturbou, não estragou, mas perturbou a vida dela? Porque em vez de estar orando, estava reclamando. Repete comigo: eu vou trocar a murmuração pela oração. Eu vou trocar a reclamação pela oração. É isso que vai mudar o jogo. É isso que muda o nosso futuro. E eu vim aqui nessa manhã te entregar uma mensagem de que a tua casa estará protegida pelo Senhor. Os teus negócios estarão blindados pelo Senhor. O teu futuro está sendo escrito pelo Senhor. Ele vai te dar o poder para ter paciência nos dias das tribulações. Ele vai te ensinar a confiar sem duvidar. Ele vai te instruir e colocar luz nos passos para o seu próximos passos, para o seu próprio caminho. É Ele quem vai fazer. Tudo que temos que fazer é esperar com paciência no Senhor. Tiago, eu estou solteiro ainda. Espera com paciência no Senhor. Tiago, o contrato não saiu ainda. Espera com paciência no Senhor. Tiago, meu filho ainda não nasceu. Espera com paciência no Senhor. Tiago, o médico ainda não me respondeu o diagnóstico. Espera com paciência no Senhor. Não importa o que você está passando, se esperar com paciência no Senhor, Ele vai enviar um anjo com a provisão, diz a palavra. O anjo virá na tua direção. Ele virá na tua direção. Ele vai te pegar pela mão e vai te guiar por caminhos que você não saberia andar sozinho. Ainda quando você estiver dormindo, Ele te dará sonhos. Porque a Bíblia diz que Deus dará aos seus enquanto eles dormem. Enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar te mostrando o futuro. Enquanto você estiver dormindo, Ele vai estar alimentando a tua alma. Enquanto você está deitado, outros estão perturbados para dormir, mas o sono do justo vai chegar para você. Enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar revelando o futuro. Eu profetizo que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer em alguma pedra você vai tropeçar. Eu profetizo porque está escrito. Não profetizo porque eu acho. Eu profetizo porque a Bíblia diz que nenhum mal terá acesso à tua casa. Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Deus vai te livrar da peste perniciosa. Apenas aprenda a esperar. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a tua casa, que Deus prospere teus negócios. Eu desejo paz e prosperidade. E quem recebe, aplauda o Senhor com toda a sua força. Você e toda a tua casa estarão aqui.